Olá, meu nome é Viviane e eu estou aqui para apresentar um trabalho que foi escrito em parceria com o Marcial Pacífico e a Ellen Thaís dos Santos. O nosso trabalho foi intitulado Coordenação Pedagógica e Percursos Formativos, Histórias de Vida de Coordenadoras Pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de Paranhos, Mato Grosso do Sul. E nós tivemos como objetivo investigar os percursos formativos, visando responder os seguintes questionamentos. Como se dá a formação do coordenador pedagógico? Os coordenadores pedagógicos sentem-se preparados para lidar com os desafios inerentes à função? Quais são as percepções sobre a coordenação pedagógica na educação infantil? E aí nós consideramos dois cenários. O cenário ideal, que é aquele que o coordenador pedagógico deve ter a sua formação alicerçada na ideia de que ele deve transformar a realidade escolar, e o real, que é o que acontece com muitos coordenadores. E quando eles vão exercer ou aceitar a coordenação pedagógica, eles não têm o conhecimento necessário para exercer o cargo. E isso acaba, né, gerando um processo de sobrecarga de trabalho e desvios de função. E qual seria, né, realmente a função do coordenador pedagógico? É assessorar de forma permanente e contínua os professores, dando todo o suporte necessário em relação à parte pedagógica. Considerando a identidade desse profissional, nós devemos olhar para os atos de atribuição e para os atos de pertença. Os atos de atribuição, eles dizem respeito à identidade desse cargo, né, do profissional, para o outro. Tem a ver com as suas atribuições, com as definições legais e com o arcabouço teórico relacionado ao exercício dessa profissão. Considerando o ato de pertença, tem a ver com a subjetividade, como esse coordenador pedagógico se enxerga no exercício da sua atuação profissional. E aí, considerando os atos de atribuição, né, ou especificamente o ato de atribuição, nós nos referimos à Lei Municipal 415, de 2008, que estabelece que a função do coordenador pedagógico deve abranger as ações de planejamento, implementação, articulação e avaliação de diferentes naturezas, envolvendo pais, né, as famílias, os diretores, o corpo docente. Então, ele trabalha com diferentes personagens ali, ou atores escolares. E os estudos científicos dizem que esse profissional, ele deve fazer articulação entre a prática e a teoria. Nesse sentido, ele é responsável pelo acompanhamento sistemático da prática docente. E considerando o coordenador pedagógico na educação infantil, existe um foco diferenciado pela faixa etária das crianças, né? Esse profissional, ele tem que ter o conhecimento do que é infância, do que é criança, como que a criança se desenvolve, e ele precisa considerar que o desenvolvimento, ele deve ser integral, abrangendo tanto aspectos do educar como do cuidar. E aí, nesse sentido, o coordenador pedagógico na educação infantil precisa mediar as crianças e adultos, buscando romper com algumas práticas cristalizadas nesse contexto da educação infantil. Essas práticas são aquelas que os professores realizam ali de forma do senso comum e que não refletem sobre elas, não pensam em maneiras de modificá-las visando o desenvolvimento infantil. Quem vai exercer essa função de incomodar, de fazer reflexão, é o coordenador pedagógico. E para que esse profissional exerça as suas atribuições, ele precisa de algumas competências. E quais são elas, né? Seria manter o grupo na elaboração do projeto político-pedagógico, porque esse projeto ele precisa ser construído de forma coletiva. O que muitas vezes a gente acaba vendo nas instituições é que o coordenador realiza, escreve e corre atrás desse projeto de forma singular, sozinho, né? Isolada. Mas ele precisa fazer isso de forma articulada, com todos os docentes. Organizar ações eficazes que permitam ao grupo alcançar os objetivos estabelecidos. Então, lá dentro do projeto político-pedagógico, existem os objetivos. E esse coordenador precisa articular para que os professores e o corpo docente ali, né, atinjam esses objetivos. E realizar sínteses que auxiliem o grupo a assumir e levar a termo o trabalho assumido, para que esse trabalho realmente atinja os objetivos estabelecidos. E, por fim, ele precisa ter boa comunicação que permita a si e aos outros realizar trocas dos significados das próprias experiências. Por mais que o coordenador pedagógico ele tenha que ter o conhecimento teórico, as referências para poder subsidiar o trabalho do professor, ele não é o detentor do conhecimento, ele vai mediar para que os professores realizem a troca do conhecimento. E considerando a nossa pesquisa,
nós utilizamos como a metodologia abordagem autobiográfica, que é uma abordagem que favorece a formação de professores e também dos coordenadores pedagógicos, pois possibilita que os sujeitos envolvidos ali revisitem os seus percursos formativos e possam refletir sobre as suas práticas, buscando novas possibilidades de ação. E considerando essa pesquisa, nós fizemos com 3 coordenadoras pedagógicas da Rede Municipal de Ensino de Paranhos, que atuam na educação infantil, e para preservar a identidade delas, nós as chamamos de Marcela, Paula e Rebeca. Essas entrevistas ocorreram no final do ano passado, em outubro, e na maior parte do tempo, as coordenadoras fizeram as narrativas de suas vidas, considerando os percursos vivenciados tanto na sua vida particular como na sua formação. Em alguns momentos, nós fizemos algumas intervenções para facilitar na ativação da memória. Evidenciamos também que nós tivemos 3 momentos, né, de narrativas, mas que nessa oportunidade, nesse trabalho em específico, nós focamos nas trajetórias de formação acadêmica. E aí as entrevistadas, né, relataram as vivências que elas acharam mais significativas, que são elas que selecionam aquilo que elas querem dizer ou não, e para nós não importou a cronologia, a ordem com que esses fatos aconteceram, mas sim os percursos em si. E a análise do material coletado, né, nós gravamos essas entrevistas, ela passou por 4 etapas, que foi a transcrição, a textualização, a transcriação e análise e interpretação, que aí depois eu vou apresentar nos resultados e discussões. Depois que nós fizemos todo esse processo, esse trabalho com as narrativas, nós devolvemos para elas, para que elas realizassem uma leitura e, a partir disso, escrevessem uma conclusão reflexiva. Considerando as nossas análises, nós concluímos, né, que todas elas, as 3, são formadas em pedagogia ou no normal superior, que é o equivalente ao curso de pedagogia, e nós identificamos dificuldades socioeconômicas nos seus percursos formativos, né, na sua vida também particular. Conforme GAT, uma pesquisa que ela desenvolveu, os estudantes de pedagogia, se comparados com os estudantes de outras licenciaturas, têm condições socioeconômicas mais baixas, né? Ela diz que 39,2% dos alunos têm renda familiar de até 3 salários mínimos. E também diz nessa pesquisa de 2010 que os pais e mães desses estudantes são menos escolarizados que os dos demais cursos, que a gente se comprova nessa pesquisa com 3 pessoas. Então, o contexto socioeconômico e cultural dessas entrevistadas, né, da Marcela, da Paula e da Rebeca, era desfavorável no tocante à trajetória acadêmica, de modo que encontraram dificuldades em concluir tanto a educação básica quanto a superior, como nós podemos constatar nessa citação aqui retirada do nosso texto. Marcela resistiu quando o desejo de seu pai era de que abandonasse a escola para trabalhar na roça, por acreditar que estudar não era importante. Paula manteve-se firme quando seu pai dizia que escola era lugar de gente sem vergonha. E Rebeca, após a insistência de uma amiga, voltou a estudar e concluiu a graduação em pedagogia, conciliando o trabalho no comércio, a maternidade e a formação acadêmica. É possível perceber que elas passaram por diferentes desafios em diferentes momentos da vida para que chegassem a concluir o curso de graduação. Pensando especificamente na coordenação pedagógica, nós conseguimos identificar que, apesar de elas terem feito o curso de nível superior, terem exercido um tempo o magistério, né, ali na educação básica, quando elas aceitaram assumir a coordenação pedagógica, elas não tinham nenhum tipo de conhecimento sobre as atribuições desse profissional, e elas aceitaram sem ter nenhum respaldo teórico, nem leram as suas atribuições, nem conheciam documentos que as orientassem nesse sentido, o que culminou, né, em ações improvisadas e desconectadas dos projetos políticos pedagógicos. Em uma das narrativas, a coordenadora pedagógica relata que ela trabalhou 4 anos numa instituição e nem chegou a conhecer o PPP dessa escola. E outra questão que acarreta também é numa sobrecarga de trabalho e no desvio da função, porque por não saber especificamente o que deve ser feito, o coordenador pedagógico acaba abraçando tudo, se perdendo da sua real atribuição, que é auxiliar o professor na parte pedagógica. Nós encontramos como resultado que a formação em pedagogia ela é insuficiente, porque ela acaba não preparando esse coordenador para assumir essa função na escola, de forma que esses coordenadores deveriam ter, né, uma formação mais específica, que fosse mais voltada para reflexão, já que o coordenador ele é responsável
por trazer o professor a relação teoria e prática, ele precisa ter essa vivência reflexiva para que ele tenha condições de refletir com o corpo docente no exercício da sua função. E também nós entendemos, né, que a metodologia utilizada, ela favoreceu a autoformação, porque as participantes tiveram a oportunidade de refletir sobre os aspectos identitários, né, do coordenador pedagógico, e também levaram a elas a perceber as fragilidades da sua formação, tanto a formação inicial, porque elas não tiveram nenhum componente curricular, nenhuma disciplina, nenhum estágio que fosse voltado para a coordenação pedagógica, né? E também na formação continuada. Então, elas precisam de uma formação mais focada no exercício da função da coordenação, tendo em vista que é diferente a atribuição do professor, que é específica ao ato de ensinar. A coordenação, não, ela é voltada para a transformação e articulação da prática ali, num contexto mais amplo, envolvendo diferentes profissionais, professores ali, no contexto da educação infantil, fundamental, e assim em cada etapa. E aí isso se confirma, né, a necessidade de formação numa fala de uma coordenadora pedagógica que diz assim: eu ainda não havia refletido sobre a importância da formação para os coordenadores pedagógicos, para o melhor desenvolvimento do seu papel na educação. Isso mostra que essa pesquisa, ela atingiu o seu objetivo também de formação, porque propiciou com que essa pessoa, né, essa coordenadora, chegasse a essa conclusão, porque antes ela não havia nem pensado nessa possibilidade, dessa necessidade de o coordenador pedagógico também ter uma formação específica para ele. E aí, então, nós vamos para as considerações finais, né? Entendemos que essa metodologia favoreceu a aproximação entre o singular, que são experiências de 3 coordenadores, mas com um universo mais amplo, né? Das pesquisas mais amplas, porque revelam que essas vivências individuais, elas estão inscritas num contexto social e histórico maior. E nós finalizamos, né, concluindo que não é desejável que o coordenador pedagógico assuma essa função sem ao menos conhecer as suas atribuições, né? Ele não deve conhecer essas atribuições apenas no exercício da função, pois esse desconhecimento sobre suas responsabilidades e das especificidades da etapa em que trabalha acarreta em desvios de função e na indefinição de sua identidade profissional, o que de fato aconteceu com as coordenadoras pedagógicas que participaram desta pesquisa. Então, aí, o ideal é que elas tenham uma formação mais específica que as auxilie, né, conhecendo tanto as atribuições da coordenação pedagógica como um todo, como especificamente conhecimentos, né, relacionados à educação infantil, ao desenvolvimento infantil, né, da primeira infância. Então, nós aqui agradecemos a todos e ficamos muito felizes em poder compartilhar nesse momento, nessa jornada virtual. Nosso muito obrigada.